dos nossos pastores. Nós iremos a ti, professando todos com uma só fé. nós iremos a ti, Armados com a força que vem do Senhor. nós iremos a ti, Sob o impulso do Espírito Santo. nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teu Filho hoje e sempre vivam todos, ó irmãos, com nossas irmãs e irmãos nos claustros. nós iremos a ti, Com nossos irmãos sofredores, nós iremos a ti, com os padres que sobem ao altar, nós iremos a ti, com os padres que partem em missão, nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teu Filho hoje e sempre vivam todos, ó irmãos, com nossos anseios e nossos desejos. nós iremos a ti, Com nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a ti, com nossa fraqueza e nossa bondade, nós iremos a ti, com nossa riqueza e nossa carência, nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teu Filho hoje e sempre vivam todos, ó Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui para mais um programa Gotas Católicas. E vamos pedir então que essas gotas possam cair sobre nós. Escolhi para abrir o programa de hoje essa música tão bela, tão forte. Ela se chama Marcha da Igreja. Ela nos mostra como todos nós, somos peregrinos nesse mundo e nós estamos em marcha. A igreja é essa grande marcha
em que nós vamos andando em direção ao Senhor. Então, quero dar boa noite aqui a Esther, Graça Rubim, seja bem-vinda. Olha que coisa bonita, só aguardando esse gotejar, se a internet colaborar. Realmente a internet está complicada hoje, hein? Aliás, alguns dias já, né? Mas a gente vai perseverar aqui. Rafael Toledo, boa noite. Valéria, Poliana Dias, Jorge Antônio, Elizabeth, Vera, Michele, Gorete, muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Patrícia, muito obrigado. Olá, Inês, boa noite. Maria Antônia, Ismênia, Dalva, e nosso povo está chegando, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito extraordinário. É uma das minhas paixões, vamos dizer assim, né? Falar da igreja. E é um assunto tão rico, tão vasto, tão amplo, né? Que não dá para falar tudo. Mas eu trouxe aqui alguns pontos que certamente eu garanto que ao final desse encontro de hoje, desse programa, o seu coração vai pulsar de amor à igreja, ainda mais. Nós já amamos a igreja, mas nós vamos amar ainda mais, porque a gente só ama aquilo que nós conhecemos. Se a gente conhece só de ouvir falar, a gente ama pouco. Mas se a gente conhece bastante, a gente ama muito também. Então, boa noite ao Padre Rodrigo, está chegando também, uma honra ter o nosso sacerdote aqui conosco. E a gente começa com a oração da Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, né, que ela possa vir ao nosso encontro. Amanhã a gente celebra Maria, Mãe da Igreja, Nossa Senhora, Mãe da Igreja, e Nossa Senhora Auxiliadora, né? Nós temos dois títulos belíssimos na liturgia, aliás, hoje, né? Hoje que é segunda-feira. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Nossa Senhora Auxiliadora, para que ela possa nos auxiliar, né, no entendimento da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. E olha que feliz coincidência, falar da igreja no dia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Então, Inês, que bom não dá para falar tudo hoje, é verdade, né? Isso é um bom sinal, porque as riquezas da nossa fé são inesgotáveis, né? Então, por mais que a gente tente ser completo, não dá. Primeiro, por uma limitação humana, né? Que a gente não sabe tudo, né? E segundo, porque realmente o tempo é curto. Então, vamos começar aqui o nosso programa, dando boa noite também a Conceição, Gessi, muito obrigado. E você pode ir compartilhando o link também com outras pessoas, tá? Eu acho que todo católico tem o direito de conhecer o que vai ser tratado aqui hoje, tá certo? Talvez até o dever. Então vamos lá. Conforme eu disse, é preciso fazer algumas escolhas, né? Então eu fiz um recorte e nosso Gotas Católicas de hoje vai falar sobre a igreja. Então vamos. Muito bem, meus irmãos. Lá em Jeremias, capítulo 32, versículos 37 a 40, nós temos uma passagem muito importante e nós vamos lá ao Antigo Testamento, tá? Para a gente entender como surgiu a igreja de Jesus Cristo. Então lá Deus tem uma profecia pela boca de Jeremias que diz o seguinte: vou reunir os habitantes de todos os países em que os exilaram minha cólera, meu furor e indignação, e os trarei para aqui, a fim de que habitem em segurança. Serão eles o meu povo e eu o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um mesmo destino, a fim de que sempre me reverenciem para o seu próprio bem e de seus descendentes. Com eles firmarei um pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhes proporcionar o bem, e no coração lhes infundirei o temor, para que de mim não venham se afastar. Então nós temos uma profecia lá no livro de Jeremias, em que Deus diz que o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo é reunir todo o seu povo. Reunir todo o seu povo em um lugar só, e a profecia diz, com um só coração, um mesmo destino. Então observem, meus irmãos, que o desejo de Deus é a unidade.
Isso já está lá no Antigo Testamento, tá certo? Continuando. Bem, então como que começa essa história? Como que surge a igreja, Ivo? A gente começa lá pelo início da vida pública de Jesus. Jesus Cristo inicia sua obra pregando pelas terras de Israel. Então Jesus nasce da Virgem Maria, tem sua infância, adolescência, né? Quando ele chega mais ou menos à idade de 30 anos, Jesus começa o que a gente chama de vida pública, que vai levar mais ou menos uns 3 anos, né? Então o que que Jesus faz? Ele convoca 12 homens, que ele chama de apóstolos, né? Então esses 12 homens são aqueles homens que vão estar diretamente ligados a ele. E a gente vai vendo lá na Sagrada Escritura que esses apóstolos vão sendo chamados de um a um. Em Mateus 4, 18 a 22, vocês vão gravar desde já, atenção, o primeiro a ser chamado é Simão, Simão Pedro, e André. Logo depois, Jesus chama Mateus, depois Jesus chama Filipe, e Jesus vai chamando de um a um, até completar o que a gente chama o colégio apostólico, ou seja, os 12 apóstolos. Existe até uma brincadeirinha que eu ensinava na catequese, né? Para a gente lembrar o nome dos apóstolos. Olha, é uma brincadeira que ajuda. É Petiti, Sijuju, Barmatô, Jofean. Petiti, Sijuju, Barmatô, Jofean. Petiti, Pedro, Tiago Maior e Tiago Menor. Só as iniciais. Petiti. Sijuju, Simão, Judas Tadeu, Judas Iscariotes. Petiti, Sijuju, Barmatô, Bartolomeu, Mateus e Tomé. E Jofean, José, João, perdão, Felipe e André. Petitice, Juju, Barmatô, Jofean. Jesus chama os 12 e esses 12 convivem com o Senhor, tá? Boa noite, Marise, que chegou agora. Boa noite, Aletia, muito obrigado. Bem, então, primeira coisa, Jesus convoca os 12. Após um longo período de preparação, Jesus confere 3 grandes poderes aos apóstolos, tá? Então vamos ver na Sagrada Escritura quais são esses 3 grandes poderes que Jesus confere aos apóstolos. Vejam bem, são 3 coisas que só o Senhor pode fazer, mas ele livremente, por vontade dele, ele deu aos apóstolos. Ele transmitiu aos apóstolos, tá? Marise, depois eu vou escrever o Petitice, Juju, Barmatô, Jofean, tá? Gostaram, né? Ninguém esquece mais o nome dos apóstolos. O primeiro poder é celebrar a Santa Missa. Lá em Lucas 22, nós lemos o seguinte: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Aqui Jesus já está se preparando para a sua Páscoa, para a sua paixão e morte, né? Então Jesus diz que tem desejado ardentemente comer com os apóstolos a Páscoa. Boa noite, Mauro, meu vizinho, obrigado. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E aí vem uma frase que faz toda a diferença: fazei isto em memória de mim. Ou seja, Jesus estava celebrando ali a Eucaristia, mas Jesus não queria que fosse a primeira e a última. Por isso ele diz: fazei isto em memória de mim. Ou seja, eu quero que vocês façam isso, né? Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então Jesus celebra a primeira Eucaristia da história. Aliás, já vou adiantar, o próximo encontro nosso, na segunda-feira que vem, vai ser sobre Eucaristia. Ó, está divino, não percam, né? Então não vou me demorar muito aqui, porque segunda-feira que vem eu vou falar melhor sobre esse assunto. Mas o que eu quero destacar é que Jesus pega o pão, Jesus pega o vinho, transforma no seu corpo e no seu sangue. Isso é a Santa Missa. E Jesus fala: fazei isto em memória de mim. Então Jesus dá esse poder aos apóstolos de celebrar a Eucaristia. É verdade, Inês, eu aprendi com o Padre Zé Maria essa, tá? Bem, vamos ver qual é o segundo poder que Jesus dá: perdoar os pecados.
Veja, só Deus pode perdoar os pecados. Só Jesus pode fazer isso. Mas por um ato de vontade do Senhor, ele deu esse poder aos apóstolos. Isso está lá na Sagrada Escritura, observem. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Isso aqui é pós-pascal, é depois da ressurreição do Senhor. Então Jesus mostra as mãos, porque tem as marcas, as cicatrizes da crucifixão, e mostra o lado, porque é onde a lança feriu o Senhor. Então ele prova que é ele mesmo. Então, dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor e disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, Jesus fala: olha, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Assim como Deus Pai enviou Jesus ao mundo, assim como isso aconteceu, Jesus diz: agora eu vou enviar vocês 12. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, e o sopro de Jesus é o Espírito Santo, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então Jesus fala: olha, aqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Então, o primeiro poder, celebrar a Eucaristia. Segundo poder, perdoar os pecados. E qual é o terceiro? Vamos ver: pregar e ensinar. Os 11 discípulos, aqui já 11, porque Judas Iscariotes já tinha morrido, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações. Então Jesus dá o poder de ensinar aos 11. E Jesus continua: batizai-as, essas nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essa passagem é de uma riqueza tão extraordinária que eu poderia ficar falando 2 horas sobre ela, né? Mas vamos aos elementos principais. Jesus se dirige aos 11 e dá o poder de ensinar. Então, ensinar não é para qualquer um. É para aqueles que têm um mandato apostólico. São para aqueles que conviviam com Jesus. Ide e ensinai, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a fórmula correta do batismo, do sacramento, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo em nome do Espírito Santo não é um batismo sacramental. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi, e aqui Jesus encerra o Evangelho com uma promessa: eis que estou convosco, com vocês apóstolos, todos os dias, até o fim do mundo. É claro que os apóstolos iam morrer um dia, mas Jesus promete estar com eles até o fim do mundo. Se nós observarmos bem esses 3 poderes que Jesus dá aos apóstolos, vocês vão deduzir, vão concluir que esses 3 poderes estão conservados 100% dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro poder, que é o da Eucaristia. Quem é que celebra a Eucaristia? Corpo e sangue vivos de Jesus. Não é ceia simbólica. É corpo, sangue, alma e divindade. É na Igreja Católica. Qual é a igreja que tem a confissão sacramental? Em que os ministros fazem aquilo que Jesus fazia e que Jesus mandou? A Igreja Católica. Qual é a igreja que conserva a sucessão apostólica? Jesus falou que ia continuar com os apóstolos até o fim do mundo. Vocês não precisam procurar isso em qualquer lugar, pode procurar na própria história, na história dos povos.
Qual é a igreja que vem desde a época de Jesus? É a Igreja Católica. Então vejam, meus irmãos, que se a gente usar a nossa inteligência, fazendo uma leitura adequada da Sagrada Escritura, você vai concluir que a Igreja Católica é a única igreja cristã que guarda esses poderes oferecidos pelo Senhor. O resto, é remendo, é corruptela, é imitação do que Jesus fez. Só na Igreja Católica, que é a Igreja de Jesus Cristo, nós temos esses três poderes. E esses três poderes, naturalmente, antes dos apóstolos morrerem, foram passados para outros, que são os bispos. Cada bispo da Igreja Católica é o sucessor de um apóstolo, de um deles. Então vamos lá. Dom Luiz Antônio é o nosso bispo diocesano. Se a gente for pesquisar quem ordenou Dom Luiz, você vai achar um bispo. Aí você vai lá naquele bispo e vê quem é que o ordenou. E se você for fazendo esse exercício, você vai chegar a um dos apóstolos. Isso é lindo demais. Qualquer bispo da Igreja Católica é um sucessor legítimo dos apóstolos. Então, aquilo que Jesus prometeu aos apóstolos está de modo pleno nos bispos. E claro que os presbíteros participam desse munus, dessa missão. Isso é muito importante. Então, a nossa igreja mantém a sucessão apostólica viva. Exatamente aquilo que Jesus deixou, a nossa igreja conservou ao longo de 2000 anos. A gente só está começando, hein? Tem muita coisa para a gente ver ainda, então vamos lá. Bem, mas por que será que Jesus escolheu Simão, que depois foi chamado de Pedro? Eu vou fazer um passeio bíblico, tá, com vocês aqui para a gente entender isso. Jesus, em sua infinita sabedoria, muda o nome de Simão para Pedro, com o fim de expressar melhor a sua missão. Se a gente for lá no Antigo Testamento, quando Deus queria dar uma missão importante para alguém, muitas vezes ele mudava o nome daquela pessoa justamente para expressar melhor a missão que aquela pessoa recebia. Então nós temos Abrão, que depois se vai chamar de Abraão. Nós temos Jacó, que depois vai se chamar Israel, Sarai, que depois vai ser Sara. Então, muitas vezes, existe a mudança do nome. E aí, quando a gente chega no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42, nós lemos o seguinte: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus. Então vejam, Simão foi levado até Jesus. E prestem muita atenção nessa parte que está sublinhada em negrito. O que Jesus faz quando vê Simão? A Bíblia diz o seguinte, lá em João 1. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Esse versículozinho aqui, ele tem uma importância fundamental e a gente precisa conhecer. Nós temos o direito. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar: Jesus fixa o olhar em João. Nada na escritura ou na tradição é de graça. Tudo tem um significado. Sempre que eu leio essa passagem, eu faço um exercício de imaginação. E eu faço agora com você que está em casa. Você imagina aí, Jesus chegar na sua frente e fixar o olhar dele no seu. Imagine você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aqui agora. Jesus na sua frente, fixar o olhar dele em você. Então, quando Jesus fixa o olhar em alguém, Jesus faz uma radiografia da alma.
o olhar de Jesus nunca pode ser compreendido como um olhar de carne. Quando Jesus fixa o olhar, ele vai às profundezas daquela pessoa, da alma daquela pessoa. Então Jesus fixou o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, porque existiam outras pessoas chamadas Simão, mas para ninguém ter dúvida de quem era, tu és Simão, filho de João. E o que que Jesus fala? Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então vejam, na tradição existia um costume de mudar o nome da pessoa quando essa pessoa recebia uma grande missão. Jesus recupera essa prática e muda o nome de Simão para Cefas, que é uma palavra grega que significa pedra. Primeiro, o que significa Simão? Significa caniço, vara de pescar. E o que é uma vara de pescar? Ela é vulnerável ao vento. Então, se o vento joga para cá, a vara vai, se o vento joga para lá, tem uma instabilidade. Um caniço é instável. Ele vai para onde o vento joga. Agora, o que é pedra, gente? O que é pedra? Pedra é algo rígido, firme, é algo sólido. O que Jesus está dizendo para Simão? Você, a partir de agora, não é mais caniço, você é pedra. Você não é mais vulnerável, você é firme. E continua. Bem, então Jesus muda o nome de Simão para Pedro, né? Eu estou achando que a internet está instável, mas vamos lá.
Olá, vocês estão me ouvindo? A internet voltou. Alô, meus irmãos. Se alguém puder me dar um retorno, se a internet voltou. Ah, voltou? Que bom. O... Ah, que ótimo. A nossa internet já está ruim. E quando a gente fala de um assunto que abala o inferno, aí piora, né? Mas de minha parte eu sou persistente. Eu vou continuar, tá? Se cair, eu volto. E permanece, né, os irmãos que tiverem o interesse de continuar ouvindo, né, essas coisas tão belas que a gente está falando. Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho no que eu estava falando, porque é muito importante, para depois eu falar sobre outro slide. Eu não sei se chegou bem o sinal. Existe uma passagem bíblica em que Jesus muda o nome de Simão para Cefas. Simão significa caniço, ou seja, aquela varinha de pescar. E a varinha de pescar é instável, né? Ela vai para cá, vai para lá, ao sabor do vento. Já quando a gente fala em pedra, porque Cefas quer dizer pedra, aí nós já estamos falando de algo firme, de uma rocha, de algo sólido. Então, o que que Jesus está dizendo para Pedro, em outras palavras? Quando eu digo, olha, ô Simão, você não é mais Simão. Quer dizer, você agora não é mais um caniço. Você é rocha. Você é pedra. Agora, o mais interessante é por que Jesus dá o nome de pedra para Simão. E é por isso que o nome dele é Simão Pedro, porque Pedro significa pedra. Por que que Jesus chama Simão de Simão Pedro? Aí a gente entende bem essa mudança do nome de Simão agora nesse texto bíblico que eu sempre digo para todos que é o seguinte: todo católico, a gente não precisa decorar a Bíblia, mas esse texto eu acho que é importante a gente saber, que é Mateus 16, de 13 a 19. Por que que esse texto é importante? Porque aqui nós vamos ter a certidão de nascimento da nossa igreja. Então observem. Chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Então Jesus está ali com seus apóstolos e pergunta assim: no dizer do povo, ou seja, na boca do povo, quem é o filho do homem? Em outras palavras, Jesus estava querendo saber se ele já era reconhecido como filho de Deus. Aí responderam: olha, Jesus, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Essa era a resposta que Jesus queria ouvir? É lógico que não. Quer dizer, quem é que o povo achava que era o filho do homem, o libertador, o Messias? Ah, estão dizendo aí que é Elias, estão dizendo que é João Batista, estão dizendo que é Jeremias. Primeiro Jesus pergunta quem é que o povo falava, o que que o povo falava. Então os apóstolos responderam. Olha a pedagogia de Jesus. Jesus, não satisfeito, faz o seguinte: disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha, aqui Jesus pressiona. Primeiro, Jesus queria saber a opinião do povo. Depois que Jesus ouve isso, ele fala: agora quero saber de vocês. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E aqui eu sempre imagino que deve ter havido um silêncio, né? Não sei se ficaram com medo de errar, de dar a resposta errada, mas uma pessoa toma a iniciativa. E quem é essa pessoa? Simão Pedro. Simão Pedro foi o primeiro a ser chamado para ser apóstolo,
E ele, em sucessivas passagens bíblicas, ele é sempre o primeiro a tomar a iniciativa. E isso é simbólico para a gente, por quê? Porque Simão Pedro, ele é o primeiro entre os apóstolos. E Jesus diz o seguinte: Simão Pedro respondeu primeiro. Vejam a resposta de Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho certeza que essa frase de Simão Pedro aqueceu o coração do Senhor. Simão Pedro deu aquela resposta que todo professor gostaria de ouvir, aquela resposta nota 10. Simão Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós temos uma confissão de fé de Simão Pedro. E diante dessa confissão de fé, o que acontece? Vamos lá. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, ou filho de João, ou Bar-Jonas, que tem várias traduções. Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus diz: Olha, Simão, essa resposta que você deu agora não foi sua inteligência humana que deu, não. Não foi sua carne nem seu sangue. Isso que você falou, Simão, não é humano. Isso é sobrenatural. E Jesus fala: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. O meu Pai revelou isso por sua boca, Simão. E Jesus vem e fala algo, meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão. Prestem bastante atenção. E Jesus fala: e eu te declaro. Declarar é um verbo solene. A gente só declara coisas solenes. Quando é algo do dia a dia, a gente fala, a gente diz. Mas declarar é algo mais de uma importância maior. E Jesus fala: e eu te declaro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, que é você, Pedro, edificarei a minha igreja. E eu te declaro que tu és Pedro. Lembra que o nome dele era Simão e passou a ser Cefas? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, em cima de você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, Jesus usa o singular. A minha igreja. É uma só. É a e não as minhas. E Jesus diz: a minha igreja. Essa igreja de quem? Se Jesus fala a minha igreja, porque essa igreja é de Jesus. Então, em cima de Pedro, que é pedra, porque um alicerce firme tem que ser com pedra, não pode ser sobre areia. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é você, Pedro, edificarei a minha igreja. Jesus fundou uma igreja. Isso está claro no Evangelho. Mateus 16, de 13 a 19. Jesus quis fundar uma igreja. E essa igreja tem Pedro como fundamento. Essa igreja celebra a Eucaristia. Essa igreja tem a confissão dos pecados. Essa igreja vem do tempo dos apóstolos. Que igreja é essa? Que igreja é essa? É a nossa igreja, meus irmãos. Isso é para dar um santo orgulho a todos nós. Nós pertencemos à igreja que foi fundada por Jesus. Lembra lá de Jeremias? Reunirei todo o meu povo, um só coração, uma só alma.
É essa igreja. E Jesus continua: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a gente viu antes lá? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. As portas do inferno tentam atacar a igreja. De vez em quando, a fumaça de Satanás entra. O Papa Paulo VI falava isso. Mas a igreja é a barca de Pedro. Essa igreja é do Senhor. E a nossa igreja nunca vai acabar. Nunca! Sabe por que a Igreja Católica Apostólica Romana nunca vai acabar? Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja de Jesus Cristo pode ser atacada o quanto for. Pode ser maculada, rachada, criticada, exposta, mas ela nunca será vencida. Às vezes a gente olha, né, hoje em dia, para a igreja com uma certa preocupação, e a gente tem que rezar mesmo pela igreja, e a gente pensa assim, meu Deus, será que a igreja ela vai conseguir superar essa dificuldade? Eu digo que sim. E digo mais, já passamos por fases muito piores. E a igreja vence. Porque essa igreja é a barca de Pedro. Essa igreja foi fundada por Jesus. Essa igreja tem uma mãe, que é Maria Santíssima. Essa igreja tem assistência do Espírito Santo. Como essa igreja vai ser vencida? Nunca! E Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por que Jesus fala isso? Porque sendo a igreja do Senhor, ele sabia que a igreja ia ser atacada a vida inteira. E Jesus diz uma coisa para Pedro, só para Pedro. Porque ele fala, eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave a chave da nossa casa é algo que a gente não dá para qualquer um, né? A nossa chave é algo muito particular. Por quê? Porque a nossa casa, muitas vezes, é o nosso principal bem material, né? É onde temos nossa família, nossas coisas. Então a gente não dá a chave para qualquer um. Mas Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro. Por isso que a gente vê a imagem de São Pedro com chaves na mão. Porque Jesus dá a chave para ele. E o que significa essa chave? Jesus explica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo não é algumas coisas. É tudo. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, Jesus tinha uma missão sobre a terra. A missão de Jesus durou 3 anos. Ele precisava cumprir as Escrituras, morrer para nos redimir. Mas qual foi o meio que Jesus encontrou, na sua infinita sabedoria, para manter preservado todo o seu ensinamento, tudo aquilo que ele fazia? Foi a igreja. Então Jesus dá uma assistência espiritual especial para Pedro, para que ele governe a igreja. E claro que Pedro um dia ia morrer. E claro que com a morte de Pedro, essas promessas todas de Jesus não poderiam acabar. Por isso que depois de Pedro veio Lino. Depois de Lino veio Clemente. Depois de Clemente veio Anacleto. E por aí vai. Até o Papa João Paulo II foram 264 papas. Papa Bento XVI, 200, Papa número 265. Papa Francisco é o 266º Papa.
A igreja já teve, contando com o Papa Francisco, 266 papas. Então, quando Pedro morreu, veio um sucessor. Depois desse sucessor veio outro, que depois veio outro, que depois veio outro. Quem é que ocupa hoje o trono de Pedro? Quem é Pedro entre nós? É Francisco. Então, meus irmãos, muito cuidado ao criticar o Papa. O Papa é a cabeça visível da igreja. Ele tem uma assistência espiritual. Quando nós nos colocamos contra o Papa, nós nos aproximamos do demônio. Porque quem trabalha contra o Papa são as portas do inferno. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê, com insights, com as leituras que a gente faz. Ah, porque o Papa Francisco não deveria fazer isso. Ah, que o Papa Francisco está errando, não sei o quê. Cuidado. Cuidado. O Santo Padre, o Papa, ele tem uma assistência espiritual infalível em termos de fé e doutrina, dados pelo Senhor. É desejo de Jesus. Então, meus irmãos, esse texto é de uma riqueza, é para nos orgulhar, porque a nossa igreja, na verdade, é a igreja de Jesus. Nós, católicos, pertencemos à igreja de Jesus, que Jesus fundou. Continuando. Bem, continuando. Já no ano 110, Santo Inácio de Antioquia dizia: onde está o bispo, está a multidão. Assim como onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Então a igreja que Jesus fundou é chamada de Igreja Católica desde os primeiros tempos. Esse texto de Santo Inácio foi escrito no ano 110. E por que a Igreja de Jesus ganhou o nome de Igreja Católica? Porque católico significa universal, tá? Ou seja, a igreja que Jesus fundou é a igreja que deve estar presente no mundo todo. É a igreja que deve congregar todos os povos. É a igreja católica. Bem, quem é Simão? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa, né, que Jesus escolheu. Lá em Lucas 22, diz o seguinte: Jesus fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Então o próprio Jesus ora por Pedro e diz para ele: olha, Satanás pediu para eu peneirar você como trigo, para eu acabar com você. Mas o que Jesus diz para Pedro? Mas eu roguei por ti. E o que você tem que fazer, Pedro? Confirma os teus irmãos. Confirmar os irmãos é fortalecer na fé. Olha que texto bonito. Lucas 22, 31, 32. A igreja ora por Pedro. Lá em Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 5, vejam que texto belíssimo. Quando a gente está nos Atos dos Apóstolos, a gente já está no início da igreja, né? É quando os apóstolos começam a desenvolver o seu trabalho. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Então, desde o início, a igreja era perseguida. Então, Herodes, que era o rei da época, mandou prender alguns membros da igreja. Que igreja é essa? Né? Só pode ser a igreja que Jesus fundou. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. A igreja primitiva do primeiro século
já tinha plenamente a noção de que Pedro era o líder do colégio apostólico. Por isso que a igreja orava por Pedro a Deus. Olha que belo. É por isso que a gente precisa rezar pelo nosso Papa, pelo nosso bispo e pelo nosso pároco. E todo o povo reconhecia Pedro como chefe da igreja, um grande apóstolo. Lá em Atos ainda, enquanto isso realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De maneira, olha o que o povo fazia, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, quer dizer, colocavam os doentes ali na rua, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Então eles tinham uma veneração tão grande por Pedro, que quando a sombra de Pedro passava por cima dos doentes, muitos ficavam curados. Então é claro que esses milagres e esses prodígios, eles podem e continuam acontecendo na igreja. É por isso que quando o Santo Padre visita uma nação, vale a pena sim um esforço de ir até ele, para que a sua sombra passe sobre nós. Olha que belo, né? Bem, a Igreja de Jesus Cristo é católica, apostólica, romana, una e santa. Vamos entender o que significa cada palavra dessas. A Igreja de Jesus é católica porque o mandamento do Senhor, o mandato do Senhor, é para que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então não existe igreja católica brasileira, tem até uma que tem esse nome, mas não é a Igreja de Jesus Cristo, né? A nossa igreja, ela não tem uma nacionalidade. Ela não está só em um país. A igreja é para estar no mundo todo, por isso ela é católica, porque a salvação do Senhor Jesus é para todos. A igreja é apostólica. Por quê? Porque a nossa igreja vem da fé dos apóstolos, vem do testemunho dos apóstolos, vem do tempo dos apóstolos, vem da sucessão apostólica. Romana, porque a nossa igreja tem sede. Onde que é a sede da igreja? Em Roma, que é a capital da Itália. E por que é Roma? Porque diz a tradição que São Pedro morreu em Roma. E lá em Roma estão os ossos, os restos mortais de São Pedro. E Roma, na época, era como se fosse o centro do mundo, né? Então, de lá se expandiu o Império Romano e o Evangelho foi levado a todas as regiões. Por isso que a nossa igreja é chamada de católica, apostólica, romana, tá? Católica porque é universal, apostólica porque vem desde o tempo dos apóstolos e é romana porque a sede é em Roma, né? É lá que mora o Papa, é lá que está a Basílica de São Pedro, a sede da igreja. Ela é una, a nossa igreja não se divide. Isso é algo extraordinário. A nossa igreja tem unidade. Não existe igreja católica do barranco, igreja católica do sétimo dia, igreja católica do último tempo, igreja católica não sei o que, não tem isso. Ela é una, é uma só. A igreja é una no governo. Por quê? Porque é o Papa que governa toda a igreja. Ela é una na doutrina, porque a mesma doutrina que nós cremos aqui em Japuíba é a mesma doutrina do Japão, da Europa, da Ásia, da América, da África, de qualquer lugar. Então nós temos uma unidade de doutrina, de fé, de governo. E a nossa igreja é santa. A igreja católica é santa. Por quê? Porque o seu fundador é santo. É dentro da igreja que nós nos santificamos, especialmente por meio dos sacramentos. O lugar mais adequado, completo e sublime para buscar a santidade é dentro da igreja que Jesus fundou. E a gente costuma dizer também que a igreja é pecadora, em certo sentido, porque nós somos pecadores. Como a igreja é formada de homens e mulheres, e todos nós temos pecado, é claro que ela tem o seu lado também pecador. Mas ela é católica, apostólica, romana, una e santa. Essa é a nossa igreja.
Muito orgulho, né, gente? Muito bonito. Bem, continuando, a unidade da igreja. Se a gente consultar a Sagrada Escritura, nós vamos ver vários momentos em que se pede a unidade. Vejam, lá em 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Não pode haver divisão. Viver em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Então, uma propriedade da igreja é a sua unidade. Em Romanos, rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes, evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. Essa palavra tem uma força. Então já estava profeticamente colocado ali na Escritura que haveria divisões, mas fora da igreja do Senhor. E essas divisões muitas vezes são alimentadas por palavras adocicadas. Nós que pertencemos à igreja de Jesus, nós temos que ouvir a verdade, mesmo que ela seja incômoda, mesmo que a verdade doa dentro de nós. Mas precisamos ouvir e praticar a verdade. Porque linguagem lisonjeira e palavra adocicada não fazem parte da nossa doutrina e da nossa tradição. Então vejam, meus irmãos, que a palavra de Deus é muito clara. Não pode haver divisão. Não pode. Mas o que a gente vê hoje em dia é só andar na rua aí na esquina. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, dentro do protestantismo, nós temos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o Exército da Salvação, Igreja Maranata, Igreja Episcopal Anglicana, Nova Vida, o Brasil para Cristo, Deus e Amor, Universal, Congregação Cristã, Nova Vida, Quadrangular, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, Igreja da Graça e por aí vai. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que isso aí é vontade de Jesus? A Sagrada Escritura diz que Jesus fundou uma igreja. E essa parte da Bíblia está na Bíblia deles. Jesus fala: eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma só, gente. Isso aqui é um escândalo. Isso não pode ser vontade do Senhor. Não pode. Porque a própria Bíblia diz que não pode haver divisão. E se nós entrarmos em cada uma dessas daí, vocês vão ver que cada uma fala uma coisa. Isso é divisão, isso é confusão, isso é Babel. Eu falava disso na segunda-feira passada. Isso não é Pentecostes, isso é Babel. Isso é confusão. Ah, Ivo, mas eu vou naquela igreja, sabe por quê? Ai, me sinto tão bem lá. Nossa, são os louvores lindos. Eu choro. Ah, eu amo estar lá. A pergunta que eu faço é: isso é da vontade de Jesus? Será que essa sedução que várias igrejas evangélicas protestantes exercem, será que isso é da vontade de Jesus? Não é. Porque Jesus falou: a minha igreja. Continuando. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 9, diz o seguinte: de fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Gente, olha o que diz essa passagem bíblica. Ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Anátema é maldito. Repito aqui o que acabamos de dizer.
Olha o que São Paulo fala aos Gálatas. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Então a palavra de Deus diz, gente, preste atenção, você está me ouvindo em casa. Se um anjo aparecer para vocês agora, se um anjo aparecer e disser assim, sai da Igreja Católica, tenha certeza que é um demônio. Porque a própria palavra de Deus diz, ainda que um anjo baixado do céu vos anuncie o evangelho diferente, evitai-o. É anátema, é excomungado. Porque toda divisão vem do diabo. Onde o Espírito Santo habita, existe unidade. Não é possível que Jesus esteja pleno, que o Espírito Santo esteja pleno numa comunidade de fé que é dividida. Agora, atenção, meus irmãos, o que eu estou falando serve para a gente também. Dentro da nossa paróquia, dentro da nossa igreja, nós precisamos fazer o máximo para guardar a unidade. Todos nós juntos. Quanto mais nós guardarmos a unidade em torno do nosso pastor, que é o nosso padre, em torno do nosso bispo, em torno do nosso papa, mais de Deus nós seremos. Agora, quando a gente está dentro da igreja, criticando a igreja, você não está sendo movido pelo Espírito Santo, tá? Não está. Por isso que é muito doloroso quando a gente vai para um Facebook, para um Instagram, e a gente vê católicos sentando malho na igreja católica. Olha, gente, vou dizer uma coisa. A nossa igreja não precisa de mais detratores. Já tem muita gente do lado de fora que nos critica. Quem está do lado de dentro tem que defender. Uma vez o padre Rodrigo falou uma coisa para mim, nunca mais esqueci. Se ele estiver aí, ele vai ouvir. Que quando nós falamos mal da nossa igreja católica, nós estamos expondo a nossa mãe. Olha que interessante. Dentro da nossa família, a gente tem nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas a gente não sai falando para todo mundo. Então, se eu tenho dificuldades dentro da minha igreja, eu permaneço dentro da minha igreja, fiel. Eu não tenho que emprestar minha boca para o diabo para espalhar divisão. Não posso. De vez em quando estoura um escândalo, né? Na mídia. O que nós deveríamos fazer? Nos recolher e rezar. E não ir para redes sociais alimentar aquilo ali. Tá vendo? Isso mesmo! Isso não presta, não sei o quê. Não façam isso. Cada vez que nós criticamos a nossa igreja, é um pouco da fumaça de Satanás que entra em nossa alma. Continuando. A Bíblia é clara quanto ao perigo dos anticristos. Quando orardes, não façais como os hipócritas, palavra forte, né? Que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta só gritar o nome de Jesus, não. Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários malditos. Gente, olha, essa passagem aqui é muito forte. Muitos vão chegar para Jesus e dizer, Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós fizemos milagres. Senhor, nós gritamos o teu nome, Jesus, Jesus. E o que o Senhor diz aqui? Vai olhar para a cara dessas pessoas e vai dizer, nunca vos conheci. Ah, Ivo, mas eu vou naquela igreja lá porque lá expulsa demônio. Ah, eu vou lá porque lá tem milagre. E olha o que Jesus diz no Evangelho. Leia esse pedacinho aí.
A igreja de Jesus Cristo não é para produzir milagre, para expulsar demônio. É para celebrar a Eucaristia. É para perdoar os pecados. É para conservar a pregação. Foi isso que Jesus disse. Tá certo? Por isso, gente, nós temos que conhecer nossa igreja. Precisamos conhecer. Para a gente nunca, jamais ceder à tentação de abandoná-la. Por que tanta gente abandona a igreja? Porque não conhece. Se você conhecer a fundo, você se apaixona. Aí você não abandona. Porque quem a gente gosta, a gente quer perto. Então, se eu amo, quero mais perto ainda. Por isso que eu quero amar a igreja, para tê-la dentro do meu coração. Porque a igreja é nossa mãe. Muito importante isso. Por que há a evasão de tantos católicos? Por que tanta gente vai embora? Por que tanta gente muda para outras igrejas? Aí lá em 1 João diz assim: eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, permaneceriam conosco. Olha que beleza. E todos nós que conhecemos a verdade, nós seremos cobrados. Se a gente conhece a verdade e cede à tentação diabólica de abandonar a igreja de Jesus, nós teremos que prestar contas disso. Isso é muito sério, né? Bem, continuando. Perigo dos falsos doutores. Isso tudo, gente, é a Bíblia que fala, não é Ivo, né? Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Olha o que a palavra de Deus diz, hein? Muitos os seguirão em suas desordens. Realmente, tem portinha aí, ó, entupida, lotada de gente, até no meio do coronavírus. Muitos os seguirão em suas desordens. Isso é bíblico, isso é profético. E serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. O caminho da verdade vai ser caluniado. É calúnia contra Maria, é calúnia contra os sacramentos, é calúnia contra os santos, é calúnia contra as imagens, é calúnia contra o celibato. O caminho da verdade vai ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a ruína não dorme. Se a gente tiver um conhecimento bom da Sagrada Escritura, a gente não abandona a Igreja de Jesus. Porque todas essas seduções que a gente vê por aí, a gente sabe que isso é atalho, porque o caminho é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho. Vamos falar agora um pouco da história da igreja, né? Bem, a igreja foi fundada por Jesus e ela tem 2000 anos de história. Como que foi o início do cristianismo, né? Logo no início do cristianismo, nós tínhamos muitas perseguições, muitas heresias, né? Houve muitos martírios. Então, as pessoas que abraçavam a fé em Jesus Cristo eram proibidas de praticar essa fé. A gente leu aqui textos dos Atos dos Apóstolos, né? Então, o que se fazia naquela época? Caçavam os cristãos como se fossem animais. Levavam para o anfiteatro romano, o Coliseu, né? E lá, muitas vezes, soltavam os leões, e os leões devoravam os cristãos. Então, vejam, no início da igreja, ser cristão, e claro que a gente está falando da Igreja Católica, porque é a única fundada por Jesus, ser cristão era uma opção arriscada. Ser cristão era arriscar a vida, porque eles eram caçados e jogados aos leões. E todo tipo de martírio. O que é um martírio? É uma morte provocada com muita dor.
Então, os próprios apóstolos, tirando São João, todos foram martirizados. Alguns eram escapelados. O que é escapelar? É arrancar a pele da pessoa viva. Outros eram queimados. Outros eram cegos, né? Eram cegados. Decapitados, cortava a cabeça. Tacavam fogo e por aí vai. Né? Existiam vários maldades que se faziam com as pessoas que queriam seguir Jesus. Nero era o imperador de Roma. Nero tacou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E o que acabou acontecendo? O povo enfurecido caçava os cristãos. E como que os primeiros cristãos, qual foi a solução que eles encontraram para continuar celebrando a Eucaristia? Para continuar sendo comunidade, para manter a unidade? Foram para as catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos. Então existiam corredores dentro, no chão, no subsolo, e era ali que eles celebravam a Eucaristia. Então Nero, Diocleciano, eram imperadores sanguinolentos. Então, durante os primeiros 300 anos da igreja, 300 anos, não são 3 anos nem 30, são 300, a igreja vai sofrer forte perseguição. E eu costumo dizer o seguinte, se a nossa igreja não fosse a igreja de Jesus, ela teria acabado ali mesmo. Porque para você defender a sua fé, você deveria muitas vezes pagar com a sua vida. Mas sabe o que acontecia? Quanto mais morria gente, mais cristãos surgiam. Como dizia lá, né, os padres da igreja. O sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Então, muitas vezes, isso emociona a gente. Muitas vezes a pessoa que não tinha fé cristã olhava os cristãos morrendo por Jesus e se questionavam: mas por que eles morrem? Por que eles dão a vida? Então vale a pena? Então também quero dar minha vida. E assim foram 300 anos. Até que chegou Constantino e declarou a paz romana. Decretou que a perseguição estava encerrada. E Constantino acaba, né, que dá um grande vigor à igreja. Ele mesmo se batiza. E aí a igreja começa a ter um pouco mais de tranquilidade. Mas isso depois de 300 anos. Logo depois vem os bárbaros, que eram povos assim totalmente violentos, onde chegavam, destruíam tudo. Destruía igrejas, destruía bibliotecas, cidades inteiras, matava todo mundo. Quem é que evangelizou os bárbaros? Foi a Igreja Católica. E nós vamos caminhando, 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 e a gente chega ao ano 1000. 1000 anos de igreja, na metade da história. Nós temos a igreja cuja sede é em Roma, e nós temos a igreja espalhada por boa parte do mundo, mas a igreja no Oriente era muito longe, havia dificuldade de comunicação. Essa dificuldade começou a gerar alguns problemas doutrinários. E o que acontece no ano 1054? Quando a igreja tem 1000 anos, há um primeiro cisma, um racha. Surge a igreja ortodoxa. Então a igreja ortodoxa surge mais ou menos no ano 1054. É a primeira dificuldade que a igreja tem, é o primeiro racha. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja se reergue e ela continua o seu caminho. E o que a igreja faz ao longo dessa história? Ela avança e entra na Idade Média. E na Idade Média nós temos diversos problemas. Vários problemas. As heresias começam a crescer cada vez mais. E nós chegamos ao século XVI, em 1517, e existe um outro grande racha, que é o protestantismo. Em 1517, um monge, um padre,
chamado Martinho Lutero, ele vai publicar algumas teses contrárias à igreja. A gente precisa ser franco e honesto. A igreja realmente passava por um problema muito difícil. A igreja estava, em várias partes, muito mundanizada. Ela perdeu muito da sua essência em vários lugares. E isso foi gerando um descontentamento. Então, Martinho Lutero, motivado por questões políticas na Alemanha, ele provoca um racha, e ali nós temos a primeira igreja protestante, que é chamada Igreja Luterana, que tem esse nome por conta de Martinho Lutero. Lutero tinha lá as suas razões para se revoltar, mas ele não tinha razão nenhuma, não tinha direito de fundar outra igreja. Esse era o grande problema. Na mesma época de Martinho Lutero, nós temos vários santos que também se revoltam com a situação da igreja, mas o que eles fazem? Eles rezam pela igreja, eles trabalham pela igreja, como Santa Catarina de Sena, que se joga aos pés do Papa e grita: santidade, livra a igreja dessa lama. Então a gente não nega que a história teve várias dificuldades, mas ninguém tem direito de fundar outra igreja. E a obra de Lutero, ela é tão pouco espiritualmente preservada, ela é tão diabólica, que antes de Lutero morrer, a igreja luterana já se dividiu. Depois da luterana, tem um problema na Inglaterra, aí surge a igreja anglicana. Depois da anglicana, vem a calvinista, depois a metodista, e aí vem essa confusão que a gente tem hoje. E várias pessoas dizem, né, assim, existem relatos de que o próprio Martinho Lutero se arrependeu no seu leito de morte, porque ele viu a desgraça que ele tinha provocado. Então a igreja precisava de reforma? Sim, mas uma reforma por dentro e não por fora. A reforma é interna, porque é o Espírito Santo que vai fazendo novas todas as coisas. Mas Lutero, é verdade, Jorge, ele tinha medo da morte, ele era uma pessoa muito escrupulosa, ele vivia com a ideia de que ia para o inferno, o tempo todo. Conta a história que ele estava numa tempestade, ele não tinha vocação nenhuma, e ele faz uma promessa santana, de que se ele se salvasse daquela tempestade, que ele se tornaria monge. Quer dizer, já começa errado, já não tinha muita vocação, né? E ele lá com seus problemas, vários problemas, né, mentais, espirituais, ele vivia com a ideia de que ia para o inferno. Ele tinha esse medo o tempo todo. Muito cuidado, gente. Essa história, eu estou em pecado, estou em pecado, estou em pecado o tempo todo. Isso não é de Deus, não. Tá? Ou a gente acredita na misericórdia, ou a gente não acredita. Essa sensação de que a gente está o tempo todo pecando, o tempo todo vai para o inferno, não é o que Jesus quer para a nossa vida. Porque o Senhor nos libertou. E quem pensa assim vive aprisionado. É claro que a gente tem que lutar a favor da nossa santidade, mas reconhecendo a nossa constituição humana, que é pecadora. Então, em 1517, no século XVI, surge a primeira racha, gerando o que nós chamamos de protestantismo, e de lá para cá nós temos mais de 60 mil igrejas protestantes. Mais de 60 mil igrejas evangélicas, como são chamadas. Será que isso é da vontade do Senhor? Não pode ser. Mas ao longo da história da igreja, ao mesmo tempo que nós temos muitas dificuldades, o Espírito Santo trabalha sem cessar. E não faz muito tempo, saiu essa notícia de que o Papa Francisco e o patriarca da Igreja Ortodoxa declaram um projeto de reunificação. Meus irmãos, vamos rezar. A Igreja Ortodoxa é praticamente igual à Igreja Católica. É quase tudo igual. Inclusive, os sacramentos que eles celebram são válidos, porque eles têm sucessão apostólica.
Então falta muito pouco para a Igreja Ortodoxa se unir de fato à Igreja Católica, voltar ao rebanho da Igreja Católica. E existem várias situações de grupos que foram abandonando a igreja e que depois voltaram. Aqui no Rio de Janeiro, em Campos, existe ali um grupo que é chamado de Administração Apostólica São João Maria Vianney. Eles conservam as tradições antigas, diante do Concílio Vaticano II. Por um bom tempo, eles ficaram fora da comunhão. E há pouco tempo eles voltaram. Então a gente precisa rezar pela unidade da igreja. Porque o desejo do Senhor haverá um só rebanho e um só pastor. Então eu acredito firmemente que com a nossa oração a Igreja Ortodoxa poderá voltar à comunhão plena com a Igreja Católica, com a Igreja de Jesus Cristo, né? Bem, aqui é uma foto do Coliseu em Roma, onde jogavam os cristãos para os leões comerem, né? Quanto aos erros históricos, né, a gente já comentou um pouco, né, a gente sabe que a igreja ela praticou coisas erradas ao longo do tempo, né, mas a gente tem que ter alguns cuidados, porque esses erros foram sempre motivados por razões humanas. Porque em 2000 anos de história, a gente não tem nenhum erro doutrinário, não tem. Nem nos períodos mais difíceis da igreja, a igreja caiu em heresia, não aconteceu. E vocês não tenham dúvida que já olharam de trás para frente e de frente para trás, né? Tudo que foi produzido ao longo desses 2000 anos. Então, os erros históricos nada mais são do que erros de homens e mulheres que pertencem a essa igreja e que, em vários momentos, deixaram a fumaça de Satanás entrar no seu coração. Mas a igreja é de Jesus, nunca se esqueçam disso. E as portas do inferno, elas se escancaram, mas elas nunca prevalecerão. E isso é determinação, isso é ordem de Jesus Cristo, né? O Papa, inclusive, já pediu 100 vezes, isso aqui é uma notícia sobre João Paulo II, né? O Papa pede 100 vezes perdão pelos erros históricos da Igreja. O Papa João Paulo II, no ano 2000, fez várias celebrações e vários pedidos de perdão ao mundo. Mas uma coisa que eu sempre digo, a Igreja pediu perdão ao mundo, mas o mundo nunca pediu perdão à Igreja. De toda a perseguição que a Igreja sofreu e sofre até hoje. E existe uma coisa também que se fala muito nas escolas, né, que é a Inquisição, que a Inquisição matou muita gente, né, mas muita gente não sabe que houve também uma Inquisição protestante. A crueldade foi especialmente severa na Alemanha protestante. As posições de Lutero contra os anabatistas causaram a morte de pelo menos 30 mil camponeses. Então não sei se vocês já ouviram falar nisso. Não é justificar a Inquisição da nossa igreja com a Inquisição protestante. Mas lá também houve. E muitas vezes eles enchem a boca com palavras demoníacas para criticar o que aconteceu em nossa história, mas esquece da história deles. E a Inquisição protestante foi muito mais sanguinolenta. Então, nessa história toda da igreja, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, os vários martírios. Nunca pediram perdão por tanta gente assassinada por praticar a fé cristã. E eu não estou falando de coisas que aconteceram só há séculos atrás, não. Até hoje. Até hoje matam padres, freiras, leigos, bispos. Lembra da irmã Dorothy, aqui no Brasil? Tantos casos, tantos exemplos, né, de martírios. Por 300 anos, ser cristão era uma opção arriscada. As heresias, ou elas caíram ou voltaram à comunhão católica. E ao mesmo tempo que houve Inquisição na Idade Média, nós também tivemos a Igreja Católica com a conservação do saber. Muita gente não sabe, a universidade surgiu nas catedrais. A universidade é uma invenção da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que inventou a universidade, como nós a conhecemos hoje em dia. Várias pesquisas em física, química, biologia, astronomia são realizadas ou foram realizadas pela Igreja.
Então, muitas vezes a gente olha esse retrovisor da história e esquece de coisas que acontecem hoje em dia. Por exemplo, na China, que existe muita perseguição aos católicos. A China fez uma igreja para ela, uma igreja patriótica, como eles chamam. É como se fosse uma igreja católica, mas falsa, que é própria deles. No Sudão e na Indonésia, as pessoas são muçulmanas à força. Elas não podem ser cristãs. Na Índia, eles são hindus à força. No Iraque, na Síria, a gente vê o tempo todo o massacre dos cristãos. O tempo todo. Na Coreia do Norte também existe uma rejeição à igreja. Então, muitas vezes a gente fica apavorado com coisas que aconteceram tantos séculos atrás e esquece que a perseguição está acontecendo hoje. E aqui eu sempre me lembro da história da Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Teresa, que dentro da Índia ela fundou várias instituições de caridade, que ela cuidava daquelas pessoas com lepra, e quantas vezes aquelas instituições cuidadas pelas irmãs da caridade eram arrombados, as freiras estupradas, quebravam tudo. Por quê? Porque na ideia deles, aquelas pessoas vivem aquilo tudo porque estão pagando um karma, que é como se fosse até uma ideia espírita. Então vejam que nada disso é falado. Hoje na África, mais da metade de todas as ações de caridade são da Igreja Católica. Se a Igreja Católica hoje saísse da África, metade da população ia morrer de fome. A situação já é difícil, ia ser pior. Por que ninguém fala isso? Continuando. Sou a primeira faculdade brasileira de medicina, só passei para avisar que fui criada pela Igreja Católica, lá em Salvador. A primeira faculdade de medicina foi a Igreja Católica que criou. Padres católicos, Nicolau Stena, o pai da geologia, Athanasius Kircher é o pai da egiptologia, Rudolf Bolshevsky é o pai da teoria atômica moderna, Giambattista Ricciolo, primeiro a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre, Francisco de Vitória é o pai do direito internacional. Então nós temos na história vários padres que se destacaram pela sua ciência e depois dizem que a Igreja Católica era contra a ciência, contra o saber. Que ignorância! O método científico foi estabelecido por um frade, que é o Roger Bacon. O pai da genética era um monge, Gregor Mendel. O pai da teoria atômica era um padre jesuíta. E ainda tem gente que diz que a igreja impediu o progresso científico. E sobre as riquezas da igreja? Muita gente fala, a igreja é muito rica, né? Quando se fala em riquezas da igreja, nós estamos falando de bens, hospitais, escolas, monumentos, esculturas, doações, né? Construções. Então vejam que o que a gente chama de riqueza da igreja é um patrimônio que foi sendo reunido ao longo de 2000 anos. Nós temos 2000 anos de história. Agora, muita atenção, meus irmãos. Essas riquezas da igreja, conforme são faladas, elas são um patrimônio de toda a humanidade. Isso tudo é nosso. Isso não é do Papa, isso não é do Bispo. O Padre Rodrigo fazendo uma brincadeira, eu sou o pai da palhaçada. Esse patrimônio é nosso. Ele não é do Papa e não é dos cardeais. Será que a geração presente, nós, temos o direito de acabar com o passado? Não temos esse direito, né? E aqui existe uma foto, é uma pintura, né, da praça e da Basílica de São Pedro, né, que hoje em dia a igreja, muita gente fala, a igreja tem um país próprio. É verdade, né? Que é a cidade do Vaticano. Mas o Vaticano é muito pequeno. O Vaticano, gente, é menor que Japuíba. E a pessoa fala, é um país, mas é um país microscópico. E a igreja precisa ter um lugar independente. Porque ali ninguém tasca. Não existe interferência de nenhum presidente, né? Ali é um lugar que pertence à igreja, para ela ter toda a sua autonomia. Bem, essas aqui são as riquezas da igreja. Pinturas, esculturas, arquiteturas. Essa primeira imagem é o êxtase de Santa Teresa. A segunda imagem é a Pietà de Michelangelo. Quer dizer, quanto que vale uma imagem dessa? É um valor incalculável,
Não tem nem como calcular quanto custa isso. Mas isso está lá na igreja. Está lá na Basílica de São Pedro para a gente olhar. Quem puder, quem tem condições. Isso está lá há tanto tempo. Será que nós podemos pegar isso e vender? E mesmo que a gente vendesse, a gente ia fazer uma boa caridade com esse dinheiro, depois ia acabar. Então, essas são as riquezas da igreja. E durante há um tempo atrás, a igreja quis passar esse patrimônio para a Itália conservar. E a Itália não aceitou. Por quê? Porque isso dá muita despesa, gente. Já imaginaram manter aquilo tudo? Né? Tudo limpo, organizado? Aquelas pinturas antigas de sei quantos séculos, que é uma beleza extraordinária, né? A Basílica de São Pedro, a Cidade do Vaticano, é tudo muito bonito de fato. Mas para conservar aquilo é muito caro, né? E a gente às vezes fala das riquezas da igreja, mas esquece que muito dinheiro é gasto em armas químicas, em armas atômicas, viagens ao espaço. A própria riqueza do Edir Macedo, do budismo, do hinduísmo. Vejam, essa imagem de Buda é de ouro maciço. Por que também que não mandam pegar essa imagem e vender? Né? Por que a gente tem que vender as imagens católicas, mas não as imagens do budismo? Não é para vender, isso é um patrimônio. Né? As riquezas do hinduísmo, as vacas sagradas, os deuses que eles têm, tudo de ouro maciço. Né? Então a gente diz que as verdadeiras riquezas da igreja é o Papa. Sabe qual é a verdadeira igreja, a riqueza da igreja? É João Paulo II, naquela foto lá em cima, visitando Aliaca. Aliaca foi o cara que deu um tiro nele. O Papa João Paulo II estava no Papa Móvel andando e aquele rapaz atirou para matar o Papa João Paulo II. O que o Papa João Paulo II fez? Foi à prisão, conversar e oferecer o perdão. Isso é riqueza da igreja. Os corpos incorruptos, que nós falamos no primeiro programa das Gotas Católicas, a maior riqueza de todas é a Eucaristia. Essa é a riqueza. Porque isso aqui não tem valor. É infinito. Porque é o corpo do Senhor. Essa é a maior riqueza. Quando vierem falar pra gente, mas a igreja tem muita riqueza. É verdade. É verdade. A nossa igreja é muito rica, porque nós temos a Eucaristia, temos Nossa Senhora, temos o Papa, temos a unidade. Essas são as nossas grandes riquezas. Né? Essa é a resposta para a gente dar. Bem, a reforma protestante eu já falei, né? Aqui nós temos um pouco a história do protestantismo. Então, em 1517, surge a Igreja Luterana. Em 1541, a Igreja Calvinista, na Suíça. Em 1567, a Presbiteriana, na Escócia. A Igreja Batista surge em 1604, na Holanda. A Igreja Metodista, na Inglaterra, em 1739. A Igreja Adventista, nos Estados Unidos, em 1831, os pentecostais em 1900, a Assembleia de Deus nasceu em 1918, o Deus é Amor foi o pastor Davi Miranda no Brasil em 1962, a Igreja Universal do Reino de Deus em 1977, a Internacional da Graça de Deus foi o Romildo Ribeiro, R.R. Soares, em 1980, a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro, 1998. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que alguém que tenha um bom funcionamento da mente possa seguir essas desordens, essas confusões, né? E aí nós temos uma série de igrejas evangélicas, a divisão é tão grande, gente, que surgem nomes até muito esquisitos. Esses nomes não foram inventados, tá? Estão registrados em cartório. Congregação Anti-Blasfêmias é o nome da igreja. Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta. Igreja Batista Ô Glória. Comunidade do Coração Reciclado. Cruzada de Emoções. Congregação Plena Paz Amando a Todos. Igreja Evangélica Pentecostal A Última Embarcação para Cristo. Igreja Automotiva do Fogo Sagrado. Deve ter carro lá dentro, né? Igreja Batista Paz do Senhor e Antiglobo. Assembleia de Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Igreja Palma da Mão de Cristo, Igreja Menina dos Olhos de Deus, Igreja Evangélica Batista Barranco Sagrado, Igreja Pentecostal Jesus Vem Você Fica, Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo,
Associação, cadê? Vamos lá. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Igreja da Cruzada Erguida para o Bem das Almas. Cruzada Evangélica do Pastor Valdevino Coelho Assumidade. Igreja Filho do Varão. Igreja da Oração Eficiente. Igreja da Pomba Branca. Igreja A de Amor. Qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Pomba Branca. Cruzada do Poder Pleno e Misterioso. Igreja do Amor Maior que Outra Força. Igreja de Cantalabace. Igreja dos Bons Artifícios. Igreja Cristo é Show. Igreja dos Habitantes de Dabir. Cruzada Evangélica do Ministério de Jeová, Deus do Fogo, Igreja Pentecostal do Pastor Sassá, Igreja Sinais e Prodígios, Igreja de Deus da Profecia no Brasil e América do Sul, Igreja ETQB, eu também quero a bênção, Igreja Evangélica Florzinha de Jesus, Igreja Cenáculo da Oração, Jesus está voltando, Igreja Evangélica Pentecostal, creio eu na Bíblia, Igreja Evangélica, a última trombeta soará, Igreja Batista Renovada, Lugar Forte, Igreja de Jesus está voltando, prepara-te, Bola de Neve Church, Igreja Evangélica Adão é o Homem. Será que isso é vontade do Senhor? Aqui em Papucaia, Ribeira, Igreja Fora da Grade, tem uma com esse nome, né? E as pessoas vão inventando igrejas. Olha, o que eu preciso para fundar uma igreja? Eu tenho que ser homem e Deus ao mesmo tempo e morrer na cruz e ressuscitar. Então, se alguém que está me ouvindo aqui é homem e Deus ao mesmo tempo, se morrer na cruz e ressuscitar, você pode fundar uma igreja. Agora, se você não consegue fazer isso, você não tem direito. Porque só quem fez isso foi Jesus Cristo. Né? Nossa Senhora, tem muita coisa, gente. Igreja Luz no Escuro, Igreja O Senhor Vem no Fim, Igreja Pentecostal Planeta Cristo, Igreja Evangélica dos Hinos Maravilhosos, Igreja Evangélica Pentecostal da Bênção Ininterrupta, Rancho dos Profetas, Asa de Águia, Uma Visão Além do Alcance, Puleiro de Anjo, gente, anjo agora é galinha, puleiro. Igreja Evangélica Pentecostal Quero Te Ver na Glória, Igreja do Cavalo Branco do Apocalipse 6:2, da Ressurreição dos Mortos Jesus, Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Vem, se não vigiar você fica fora. Igreja Evangélica Jesus deu um pau no diabo. Que horror. Aí nós temos Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso. Essa igreja do R.R. Soares, Desencapetamento Total, para tirar o capeta. Orações fortes contra macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá, reza de São Cipriano. Venha receber o banho do alívio com arruda e alecrim. Que isso? Aí começa a misturar cristianismo com espiritismo, com umbanda, com candomblé. O pastor Lúcio, que morreu após uma facada no coração, estará contando seu testemunho e agradecendo a Deus pelo milagre. Dizendo aí que o cara morreu com uma facada, depois voltou à vida e vai contar um milagre. É sempre uma exploração, né? Deus, através do pastor Wesley, revela nome, sobrenome, CPF, RG e muito mais. O Espírito Santo quer isso, que o pastor revele RG dos outros, CPF. Curso de pastor por correspondência. Você pode se formar pastor estudando à distância. E um sacerdote tem que ficar pelo menos 7 anos no seminário para ser padre. O pastor entra com um carro importado na igreja para que os fiéis passem a mão. Então ele entrou com um carro dentro da igreja para os fiéis colocarem a mão para serem abençoados. Olha quanto absurdo. A teologia da prosperidade, né, que eles pregam. Antes eu tinha um carro, conheci Jesus, agora tenho 2. Eles sempre contam na televisão que agora estão ricos, né, que estão milionários, que a empresa tá dando muito dinheiro, não sei o quê. Mas o que diz o Evangelho de Jesus? Antes eu tinha 2 pães, conheci Jesus, agora tenho 1. Porque o Senhor nos ensina a repartir. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso aqui é uma foto dentro de uma igreja evangélica, colocaram uma cruz e cada pessoa ia lá e pregava uma nota de R$100 na cruz, para ela ser abençoada financeiramente,
para ter muito dinheiro. Hoje traga um par de meias para ser consagrado no caminho santo, para abrir os caminhos. Abrir caminho, gente. Essa linguagem, né? Isso é de Umbanda, isso é de Candomblé, né? Não é cristão. Os pastores aí se jogam em cima das vassouras, aí cada vassoura é vendida, e a pessoa leva a vassoura para varrer o pecado para fora, para varrer a maldição, né? Gente, onde isso tudo está no Evangelho? Onde está, né? Purificação espiritual, sabonetinho da Igreja Universal para tirar o encosto do corpo. Na cadeira da bênção está sua bênção. Na cadeira da bênção, o doente é curado, o viciado é liberto, o perdido se encontra. Igreja do Evangelho quadrangular. Botaram uma cadeira lá, quem senta ganha uma bênção. Que horror. Bispa lança perfume com cheiro de Jesus. Isso não parece inacreditável? Mas eu estou trazendo recortes de jornal aqui. Aquela bispa, esqueci, Sônia Hernandes, um perfume com cheiro. Como que vai saber o cheiro de Jesus, gente? Sessão de descarrego. Isso é da Igreja Universal. Com a distribuição gratuita do banho do descarrego, com os 7 elementos sagrados: sal, arruda, enxofre, nardo, óleo, água do Rio Jordão, sangue do cordeiro. Aí você marca um X com o que você tem: olho grande, ouve vozes, vontade de sumir. Às vezes eu tenho vontade de sumir, né? Então eu tenho que... Dor de cabeça, insônia, solidão, doença, dívida, depressão. Olha quanta exploração da fé. Chegaram os dias difíceis em que transformaram a igreja numa empresa, o evangelho num comércio e Cristo num produto. É exatamente isso. Pequenas igrejas, grandes negócios. A igreja é como se fosse uma empresa, o evangelho é um comércio e Cristo é um produto. Se você me dá a sua oferta, eu te dou uma cura, um milagre. Isso nunca, nunca é evangelho de Jesus. Não é. Isso é ignorância. E a gente se pergunta, né? Opa, quem é a coluna e sustentáculo da verdade? A resposta está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. A nossa igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E essa imagem eu achei tão forte, tão bonita, que eu trouxe aqui. E a gente está terminando, né? Aliás, como eu me estendi, né? Já tem muito tempo. Essa imagem representa a nossa salvação. Essa cruz é a barca de São Pedro. Essas pessoas que estão na cruz, se Deus quiser, somos nós. Nós vamos ser salvos por meio dessa barca, que é a cruz do Senhor, que é a barca de Pedro. Observem à volta os barquinhos, todos naufragando. Quantas pessoas escolheram pequenos botes, pequenas embarcações, mas nós escolhemos a barca de Pedro. E a barca de Pedro é essa cruz. Que nós estejamos sempre firmes e unidos na barca de Pedro. Quando sofrermos a tentação de abandonar a Igreja de Jesus, redobremos a nossa oração para que nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor. E o Padre Rodrigo conversava comigo essa semana, e ele também colocou aqui no chat algo muito importante. Nós precisamos cada vez mais redescobrir as riquezas da nossa fé. Nós não somos protestantes, nós somos católicos. Nós precisamos falar de Nossa Senhora. Nós precisamos buscar os sacramentos. Nós podemos e devemos venerar as nossas imagens. Precisamos rezar pelos mortos. Precisamos rezar o terço. Nós precisamos ter identidade católica.
as nossas procissões, as nossas novenas, os nossos tridos. Isso tudo é nossa identidade. Precisamos. Essa história de você ficar rico, de milagre, de cura o tempo todo, isso é blasfêmia. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. E terminando, né, o nosso encontro de hoje, eu fecho aqui com uma frase do Papa Francisco. Defender a igreja não é perseguir outras religiões, e sim dar testemunho e razões de amor à Santa Igreja. Que palavra forte. Então, o que o Papa Francisco nos ensina? Como que deve ser a nossa defesa da nossa igreja? É quando nós damos testemunho e razão de amor à nossa igreja. Quanto mais nós amarmos a igreja, quanto mais dermos testemunho, mais nós estaremos defendendo a igreja do Senhor. Esse é o recado que o nosso Santo Padre nos manda para hoje. Muito bem, Inês, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, exatamente. Então nós precisamos redescobrir a nossa identidade católica, porque senão daqui a pouco até o nosso linguajar é protestante, né? E a gente não precisa disso, porque nós temos a verdade, nós temos a Igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos permanecer firmes, unidos na barca de Pedro, nas nossas orações. E viva a Igreja, viva o Papa, viva Nossa Senhora, viva a Eucaristia. Esses são os nossos grandes tesouros. E eu espero que todos tenham gostado do programa. A gente teve um problema de sinal, né? Que a internet não trabalhou muito a nosso favor, mas foi isso que eu preparei para hoje. A gente teria 1000 outras coisas para falar, né? Muita coisa para falar. Mas foi o que eu consegui sintetizar para o nosso encontro de hoje, né? E vamos amar a nossa paróquia. Vamos amar a nossa igreja. Vamos amar o nosso Papa, o nosso Bispo, o nosso Padre. Estejamos juntos, sempre juntos, unidos. Se for para errar, vamos errar juntos. E jamais, nunca mais, vamos emprestar a nossa boca para criticar a Igreja do Senhor. Porque quando nós criticamos a nossa igreja, nós estamos expondo a nossa mãe. Porque a igreja é nossa mãe. Estamos expondo a nossa mãe. Então, problemas internos a gente trata dentro do quintal da nossa casa e não do lado de fora. Tá certo? Muito bem. Então, no próximo encontro, nós vamos falar da Eucaristia. Olha, eu estou preparando coisas muito interessantes para nós falarmos sobre a Eucaristia. A Igreja Protestante tem Eucaristia? Como que é a ceia deles? Vou falar sobre isso. Nós daqui a pouco vamos viver Corpus Christi. Por que o Santíssimo passa nas ruas? Qual é o significado? Vou trazer aqui para vocês alguns milagres eucarísticos. A gente sabe do milagre de Lanciano, que é o mais famoso, mas existem vários outros milagres eucarísticos ao longo do mundo, em que, na hora da missa, a hóstia e o vinho, eles sempre se transformam no corpo e no sangue do Senhor, mas de maneira, né, incruenta, a gente não vê. É de maneira sacramental. Mas em vários momentos isso se tornou visível. Aquele pão virou carne, aquele vinho virou sangue, aos olhos, visível, né? Então esse é um grande milagre da nossa igreja. Então, nós vamos tratar disso no próximo encontro, tá certo? Como nós falamos da igreja, agradeço, gente, o carinho de todos aqui, né, nos comentários que estão sendo feitos, muito obrigado. Vamos encerrar, então, com a oração da Ave Maria, Maria, Mãe da Igreja, para que ela proteja o nosso Padre, né, que está aqui conosco, né, o que me honra muito. Vamos agradecer pelo nosso Bispo, Dom Luiz, pelo nosso Papa, o Papa Francisco, e também pelo nosso Diácono Francisco. Né, são esses homens que Deus escolheu para nos pastorear. Nenhum deles está aqui por vontade própria. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa diz assim, eu vou para lá. Não. Agora eu sou bispo. Não.
Eles sempre são enviados. Então, o Padre Rodrigo foi enviado para a nossa paróquia. O Dom Luiz foi enviado para a nossa diocese. E o Papa Francisco foi eleito como nosso Papa. Então, vamos rezar uma Ave Maria por esses homens de Deus, para que eles sejam cada vez mais fiéis, porque eles são muito tentados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito obrigado. Já peço desculpas pelo avançado da hora, quase 2 horas de programa, né? Na próxima segunda-feira eu vou fazer um programa menor, eu prometo, tá bom? Então, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e até a próxima segunda-feira, tá certo? Obrigado, gente. Até mais.